Tá, muito boa tarde a todos, todas e todos, né? Então, é um prazer estar aqui dividindo um pouco sobre comunidade terapêutica. Estaria para fazer um seminário de um mês só sobre comunidade terapêutica, né? Muita coisa ruim, né? Muita coisa difícil, mas eu já começo aí, as pessoas que chegaram por primeiro aí receberam o marca-página aí com o meu site, rockjr.com.br. Nos livros gratuitos tem o livro que até a Caro está aqui também, né? A Caro, eu montamos esse livro com o prefácio da Miriam Nadine Abud, lá do Fórum Mineiro de Drogas e Direitos Humanos, lá de Minas Gerais, né? E ele é um livro interativo, né? Eu não conheço muito outros livros tão interativos como esse. Eu consegui juntar o Google Drive, né? Coloquei lá o endereço do Google Drive e estou alimentando, né? Não faz 10 dias que eu atualizei alguns sites que caíram fora, alguns links, né? E aí tem muitas informações ali. Quem não assistiu a última inserção das comunidades terapêuticas no Fantástico, essa inspeção do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que foi feito em 2017, publicado em 2018, que ainda é muito atual, né? Assim, a tortura, a forma, tantas irregularidades registradas nesse registro, nesse relatório, né? Que foi feito, como ela disse, né? É feito de surpresa, né? Até para não ser mascarado um monte de coisa, né? Então, normalmente é definido uma data, normalmente a mesma data para todo o Brasil, né? E aí é feito um trabalho de pesquisa com o Ministério Público, como foi falado antes aí. E aí são mais de 28 links. Então, aí, inclusive, essa matéria que o colega de Goiás fala aí do incêndio que matou, assim, as pessoas estavam trancadas, estavam trancadas sem direito a sair da comunidade terapêutica. Estavam trancafiadas lá, então assim, não tinha possibilidade de conseguir, nem as pessoas que tentaram auxiliar conseguiram, porque estavam trancadas, né? Então foram, assim, foi uma morte, imagina-se uma morte terrível, ser queimadas ali, vivas, né? E tem outros tantos, tem a lei da luta antimanicomial também, 2001, entre esses 28 links, né? Então eu sugiro aí que vocês baixem e dêem uma lida no livro e também nos links, né? É gratuito, né? E até uma curiosidade, eu tinha colocado na Amazon, em outros sites à venda, né? Por quase um ano não teve a venda de 10 exemplares, né? O pessoal não procurou. E aí quando eu disponibilizei gratuitamente, aí fiz uma campanha e tal, em questão de menos de 2 semanas, foram mais de 370 downloads, né? E aí os que entendem, né? De repente até entre nós aqui tem algumas pessoas que entendem nisso, quando é baixado na internet os PDFs, no mínimo dá para multiplicar por 3, né? Porque como circula diretamente, as pessoas baixam o PDF e circula através de WhatsApp, e-mails, né? Então, calculo que assim, hoje tenha mais de 1000 exemplares em PDF distribuídos aí pelo Brasil inteiro, né? Desse material que assim é bem rico, não por ter sido feito, né? Mas assim, pelo acúmulo que tem nesse livro ali, né? E aí, quero falar um pouco também, está tendo um grupo, né? Meio que iniciado por um professor, né? O professor Pedro, lá da UNB, lá de Brasília, né? Para
marcar um dia nacional de luta unificada, né, a nível nacional. E a semana que vem, né, vai ser lançado um documento para ter as dicas de como vai ser feito. E esse documento está sendo produzido assim de uma forma muito enriquecedora. São mais de 3 páginas, né, com informações, com detalhes atualizados, inclusive, né? Hoje saiu ontem saiu uma ótima notícia para nós, depois pode nos passar melhor, né? Então, assim, nós estamos aí tentando aceitar boas notícias, né? Que é tão difícil receber boa notícia na saúde mental, e a gente recebeu uma ótima notícia aí, que hoje saiu no Diário Oficial uma portaria de uma revogação de uma portaria. Foi criado um edital de financiamento de em torno de 100 milhões de reais para comunidades terapêuticas. Então houve um movimento e uma pressão muito grande, popular, dos movimentos sociais também, para que essa portaria fosse revogada. Então ontem foi publicada a revogação dessa portaria no Diário Oficial. Um ganho para a gente. E a gente sempre espera que quando tem uma revogação de uma portaria dessa, que se fala de valores tão altos como esses, que esses valores sejam transferidos para aqueles que realmente prestam um serviço de qualidade, que nesse caso são os dispositivos da RAPS, né? É isso. Eu queria salientar bem nessa linha, né, que já foi falado, temos 3 da mesa, né, a questão do RAPS, né, da RAPS, né, da rede de atenção psicossocial, né, principalmente os CAPS 3, que é quem deveria ter maior apoio financeiro dessa verba que iria para as comunidades terapêuticas. Porque são os CAPS 3 que são atendimento 24 horas, momentos de crise, que pode atender essas pessoas com problemas de álcool e das drogas no momento que está complicado. Então, assim, no primeiro momento, né, e aí tem também os hospitais, né, os hospitais gerais, que podem ter um acompanhamento um pouco mais longo, né, também nessa linha humanizada, né, de tratamento no hospital geral, com cuidado não asilar, mas uma forma mais humanizada. E aí também falar que me deixa muito triste, né, assim, profundamente triste, que, por exemplo, durante o ano passado, na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, muitos usuários, né, e familiares das comunidades terapêuticas defendiam as comunidades terapêuticas. Assim, para mim é muito doloroso saber, principalmente usuários que vai lá, aí falou do financiamento, né, o financiamento que se tem, tanto público como privado, porque assim, muitos estão lá com financiamento dos familiares e muitos outros também do Estado. O Estado paga para eles estarem lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, né? Então, assim, só para entender um pouco, né? Imagina, nós ficamos alguns meses de pandemia e isolados. Imagina o que é eles ficarem lá sem contato com a família, sem contato com os familiares, sem contato com a família, sem contato com os amigos, sem contato com a sociedade, né? Assim, um monte de tempo. E aí, como recompensa em algum momento da sua vida, como foi falado, eles acabam sendo promovidos a facilitadores, né? Até isso é uma blasfêmia dizer facilitadores para um caso desse, mas são pessoas que estão lá, que acabam se acostumando, além de ser feito todo esse pagamento, ainda trabalham de forma quase que semelhante à forma escrava, né? E aí, para ampliar ainda mais essas comunidades terapêuticas. E aí também, como a colega falou, o Ministério do Trabalho acompanha isso por causa justamente dessa parte. Porque assim, eles
eles fazem um trabalho que não poderia fazer o trabalho lá, porque eles estão lá em cuidado, não é a laboterapia, como alguns alegam, não é dessa forma terapêutica, é uma forma de castigo, é uma forma de aumentar a construção, muitas vezes de alvenaria, né, das comunidades terapêuticas, com treliches, com situações mais agravantes, aí, trabalhando na cozinha, trabalhando na limpeza, fazendo trabalhos na plantação, né? Então, e aí ressaltar que são normalmente longe da sociedade, longe das comunidades, da parte mais central da cidade, normalmente longe. E normalmente são longe dos próprios familiares. Quer dizer, o acesso dos familiares e amigos fica quase impossível. Muitas vezes é 500, 600 quilômetros da sua terra natal, da sua terra onde está residindo seus familiares. E aí o Conselho Federal de Psicologia publicou esse material, que tem o link nesse livro que a gente publicou, e também tem, se vocês pegarem agora fugiu o nome, desculpe, o relatório, né? Se vocês jogarem relatório sobre as comunidades terapêuticas, e aí tem um outro documento que está sendo mais recente agora, que está começando a circular aí, que é um compêndio de todas as avaliações feitas pelos ligadas às avaliações das comunidades terapêuticas. Não é fiscalização, mas é um compêndio de todas as matérias, coisas assim, também pelo Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura. Outra coisa recente, né, que a gente passou algum tempo aí meio que na mão meia indevida do Mecanismo Nacional da Tortura, Mecanismo de Combate e Prevenção à Tortura, que era meio ligado ao outro lado ali, né, e aí não fiscalizava, assim, era um absurdo dizer que era de direitos humanos e não faziam nada na prática de direitos humanos, né? Mas aí, mais recentemente, está sendo colocado nessa lista suja das comunidades terapêuticas que estão sendo descredenciadas, alguns lugares, as comunidades terapêuticas. E aí estão sendo exigido também essa questão da ampliação pelo Mecanismo Nacional de Combate e Prevenção à Tortura dessa lista de comunidades terapêuticas proibidas de receber verba pública por estarem nessa lista suja do Ministério do Trabalho, né, que tem esse trabalho aí. Então, assim, meio que para encerrar, uma das coisas que circula muito em muitas comunidades terapêuticas é o 3C, né? 3C, caixão, cadeia ou comunidade terapêutica. Seria a terceira opção, que seria a mais viável. Ou tu escolhe caixão ou cadeia, ou a opção que seria mais aplausível, segundo a defesa deles, que seria a comunidade terapêutica. Então, assim, para encerrar mesmo, essa base toda é muita pesquisa, né? Muita pesquisa mesmo, assim, muita leitura, muito acompanhamento de vídeos, a RENILA, a Rede Nacional de Luta Antimanicomial, tem feito muito trabalho aí nessa linha dos direitos humanos. Atualmente está na Comissão de Saúde Mental do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Ela recentemente assumiu uma cadeira na Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde e outros setores, também no Conselho Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que também auxilia o mecanismo, né? Que faz essa questão de provocação, questão das inspeções, né? Tanto em comunidades terapêuticas, como manicômios judiciários, quanto também em manicômios gerais aí,
que ainda tem muito aberto. Seria essa a primeira participação.